Boa noite, galerinha abençoada. Tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais uma live 2021 Verde, porque doação não é só em setembro. Como diz a Kelly Nascimento, a doação é de... Janeiro a janeiro? De janeiro a janeiro. Por isso, 2021 Verde. Todos os meses fazemos a conscientização para a doação de órgãos. E falando em doação de órgãos, hoje é dia 25 de novembro, falando em doação, na verdade, hoje é o Dia Nacional da Doação de Sangue. Olha! É isso? É isso. É isso. Dia Nacional de Doação de Sangue, que também é muito importante. Com certeza. Né? Toda vez que se fala doador, né, está entregando algo dele para outras pessoas, e o sangue não é diferente. Muito importante a gente também aqui trabalhar a conscientização para a doação de sangue. Tá? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a taxa considerada ideal para um país manter os estoques regularizados é ter entre 3% a 5% da população doando anualmente sangue. Hoje, o percentual brasileiro é menor que 2% ao ano. Uma bolsa de sangue pode salvar até 3 pessoas. Essas são algumas das informações importantes que eu achei importantes e necessárias trazer aqui para essa live. Então, vamos doar sangue. Informações no site www.prosangue.sp.gov.br. Você entra lá, você vai saber maiores informações a respeito de doação de sangue. Tá certo? Bom, gente, vamos iniciar então a nossa live. Eu quero já iniciar fazendo os agradecimentos, primeiramente ao Dr. Francisco Monteiro Salomão, nosso coordenador da Central de Transplantes, que nos apoia totalmente aqui, para estarmos aqui tranquilos, livres, leves e soltos, para fazermos esta live todo o mês. Dr. João Herbes, nosso amigo, ele está, sabe aonde agora? Onde ele Em tá? Santa Catarina. Olha, Foi lá ver o papai, foi cuidar dele. Então, um grande abraço, João. E temos boas notícias, o papai está bem, então, graças a Deus. Quero agradecer também a todos os médicos, a todos os colaboradores da Central de Transplantes, a Secretaria da Saúde, a CCD, através do canal Vigilância em Pauta, que é onde está sendo transmitida essa live. Quero agradecer ao técnico que está aqui hoje, nosso amigo William, que está aqui nos ajudando na técnica. Também os nossos parceiros da BTO, a BTX e o Instituto Renascimento, onde temos aqui a presença ilustre da presidente do Instituto, que é a Kelly Nascimento, que está aqui do meu lado, de verde, que é a cor da doação de órgãos. Eu vim para combinar. Exatamente. Então, sem mais delongas, né? Acho que já falei bastante aqui já no começo. Quero passar aqui a palavra para a Kelly Nascimento, que fará as apresentações e dará início aí a esta live 2021 Verde, cujo tema hoje é sobre intestino. Correto? Kelly Nascimento. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, quem está participando aí do outro lado com a gente. O Instituto Renascimento começou para usar a arte como instrumento de informação e há algum tempo o Instituto e a Central de Transplante vêm se namorando para conseguir fazer um trabalho constante juntos, né, para juntar as forças, para a gente estar conscientizando sobre doação de órgãos e tecidos, e rolou um match esse ano. E estamos aí de janeiro a janeiro falando sobre doação de órgãos e tecidos, o que foi um presente, né? Porque no meio de uma pandemia, tantas coisas, a gente conseguiu um espaço para estar falando de doação, foi realmente assim bem significativo, né, Marcelo? Com certeza. Então eu vou começar agradecendo os nossos participantes aqui. A gente tem presencial o Dr. André Lee. Boa noite, doutor. Boa noite. Prazer. O Dr. André, ele é da equipe de transplante de fígado e intestino multivisceral e reabilitação intestinal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Acertei? Falei certinho? Então, pronto. Temos também a doutora Roberta Longo, que ela veio
Ela veio no lugar do Dr. Rodrigo Vincenzi, que ele acabou tendo uma cirurgia de última hora. Eu não tenho, você tem os créditos da doutora Roberta? Eu não tenho, mas o Dr. Lee pode, acho que, apresentar, né? Você conhece ela melhor do que a gente? A doutora Roberta, ela trabalha junto com o Dr. Rodrigo Vincenzi, né? O Dr. Vincenzi eu conheço de longa data, foi inclusive meu residente. Olha de longo só. tempo atrás, né? A gente vem se encontrar agora junto com colegas. E eles desenvolvem um trabalho muito bonito, muito importante, né? Em relação à parte de pediatria, né? Cuidando da falência intestinal, da reabilitação intestinal, né? Dessas crianças, né? Patrocinado pelo Hospital Sírio-Libanês, mas locado no Hospital Menino Jesus. E dão suporte para a reabilitação intestinal e inclusive e quando precisam ao transplante de intestino, né? Coordenado pela doutora Roberta, pelo doutor Rodrigo Vincenzi e o doutor João Seda Neto. Obrigada, doutor. Temos aqui também presencial o Lucas Moreira, que foi o primeiro transplantado de intestino. Boa noite, Lucas. Obrigada, Boa noite. Viu? E ainda Lucas Amorim, que é transplantado, praticante de jiu-jitsu e corredor. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Temos 2 Lucas. Boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente. E a Simone Rosito, que é fundadora do intestino. Começou. Eu vou voltar. O senhor viu o que eu ia falar, né? Rebobina. Eu ia falar fundadora do intestino. É Instituto. Perdão. Fundadora do Instituto Pequenos Grandes Guerreiros. Boa noite, Simone. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite. Desculpa, olha, já começou com você. Aqui é um caso. A gente vai ter a partir do ano que vem todo o programa falha nossa, só com as minhas vergonhas ao vivo, entendeu? Mas até eu, às vezes, também falo assim, Kelly, não se preocupa. Obrigada por estar aqui. E obrigada, Marcelo, por me deixar começar a passar vergonha logo no começo. Muito bacana isso. Precisamos, estamos aí. Bom, eu acho que a gente pode começar, então. Eu vou pedir para o doutor André falar um pouquinho assim do básico, assim, o que uma pessoa pode estar sentindo que seja um alerta para ela falar assim, preciso procurar um médico para ver o que está acontecendo com o meu intestino, porque pode ser grave. Então, geralmente o que faz procurar o serviço médico, geralmente é a dor de barriga, a dor abdominal, né? Eu vou falar assim, bem do ponto de vista leigo. E isto faz procurar o serviço do pronto-socorro, né? A gente chama de abdômen agudo, né? Então, se eu tenho uma dor abdominal, vai procurar um serviço médico, né? E muitas vezes, quando você chega no hospital, às vezes o diagnóstico é muito difícil na fase inicial, entendeu? Para nós médicos, né? Ainda mais quando um hospital não é de alta complexidade, entendeu? Então, uma coisa que chama a atenção é o paciente ter uma dor abdominal terrível, só que às vezes você vai fazer o exame físico, parece que no exame complementar parece uma coisa inocente. Então, não há uma correlação entre sintomas e achados médicos durante o exame médico. Então, às vezes confunde muito a cabeça do médico também. Então, se não tiver uma retaguarda boa, toda a parte diagnóstica, entendeu? Às vezes, nessa fase inicial, no comecinho da doença, é difícil, às vezes, fazer o diagnóstico precoce, entendeu? Não por, digamos assim, uma falha, embora o médico tenha todo o cuidado, às vezes é um negócio muito difícil fazer o diagnóstico. E isso me fez, atrás desse, né, quando eu era estudante de medicina na Santa Casa, no 5º ano, que é o internato, então me chamou muita atenção. Eu chamava síndrome da barriga preta, né? Então, quando você abria a barriga, o intestino já estava em sofrimento, né? Então, pouco se podia fazer naquela época, entendeu? Então, praticamente fechava o abdômen, né? E não tinha muita coisa para se fazer. E isso já mudou muito, né? Essa figura já não existe mais, né? Essa cultura já é uma coisa não só nossa aqui, mas mesmo em países avançados, europeus, mesmo nos Estados Unidos, onde tive chance de fazer o estágio, né? Então, essa cultura é a mesma. Então, essa dor abdominal, né, que às vezes vai, às vezes aparece, entendeu?
e que quando com o evoluir da doença, ela pode pegar a gente meio de surpresa, entendeu? Então a gente tem que estar muito atento, entendeu? E a gente tem que estar atento às queixas do paciente sempre, né? O médico tem que estar sempre capacitado a escutar as queixas do paciente. E até essa coisa em casa, né, doutor? Que a gente sempre pensa assim, tá com dor de barriga, dá um chazinho de camomila que passa, dá um não sei o que passa. Às vezes uma coisa que a gente acha que é só uma dor de barriga, alguma coisa que comeu, pode ser um sintoma. Então a necessidade da pessoa procurar um atendimento quando começa a ter isso com mais frequência é muito importante, né? São quadros assim que são repetitivos, né? Vai uma vez, então achava que é comer alguma coisa ruim, não sei, então deu uma irritação no intestino, toma um analgésico anti-inflamatório, a dor passa, entendeu? Só que isso pode voltar com uma certa frequência e cada vez de um ponto de vista clínico cada vez mais grave, entendeu? Então isso, o médico sempre fica em alerta, né? Lógico, quando o quadro já é grave, qualquer um faz o diagnóstico, mas o segredo está aí, é fazer o diagnóstico antes, né? Que as coisas aconteçam. Sim. Lucas, como que foram os Qual primeiros... Lucas? Hã? Qual Lucas? Desculpa. Você viu que ele tá querendo, Tô né? atento aqui, ó. Lucas Moreira. Moreira, tá presencial. Lucas Moreira, presencial. Misturei presencial com... Oh, Jesus amado. Hoje cérebros Hoje bugaram. tá ruim o negócio. Como foi que você começou a sentir mudança, os sintomas? Como que aconteceu com você até você procurar um médico para entender o que estava acontecendo? Então, quando começou tudo assim pela primeira vez, eu já senti algumas dores abdominais, né, mas bem fracas, era quase imperceptível assim de incômodo assim para ir no médico. E aí foi passando os dias e essa dor ela ia e voltava. Até que um dia eu cheguei em casa e ao longo do que foi chegando à noite ela foi piorando cada vez mais. Até que deu vômitos e era incessante, porque de 5 em 5 minutos eu ficava indo vomitar. Nossa. Até que chegou um período de madrugada que estava saindo suco gástrico, né? Aquela cor esverdeada, escura, e saiu um pouco de sangue. Foi aí que começou toda a correria para ir nos hospitais e fazer exame, eles não descobriam o que era. Muitos hospitais que eu fui falaram que não era nada, era só uma dor. E ela foi persistindo, até que chegou um quadro clínico que eles falaram, vai ter que fazer cirurgia. Mas a princípio não falaram de transplante, falaram de uma cirurgia. Ou já foi direto para transplante? Não, falaram que foi uma cirurgia mesmo, né? Nada que seja tão grave assim, porque até então eles falaram que era uma pancreatite, alguma coisa assim referindo ao intestino, Sim. que foi o primeiro hospital que eu fui. E aí eu fiquei já internado, né, depois de um tempo que eu fiquei correndo de um hospital para o outro. E aí eu peguei e fiquei internado ali fazendo todo o procedimento. Aí eles colocaram sonda para tirar o líquido do abdômen, porque eu não parava de vomitar em nenhum momento. E foi quando o quadro foi piorando. E você tinha diarreia, essas coisas todas também, ou era mais a dor? Não, era só a dor que era praticamente insuportável. E é engraçado que normalmente a gente associa estar ruim do intestino com diarreia. Se não tem diarreia, pensa que é outra coisa, né? Verdade. É muito... Vou pedir para a doutora Roberta falar um pouquinho para a gente como que é o processo, então, do transplante pediátrico, né? E na pediatria. Com crianças, como que elas começam isso, como que os pais procuram. Se estiver errada, me corrige, por favor, ali que a incidência é grande de crianças que passam por problemas de intestino, né, doutora? Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Alberto. Obrigada aí pela oportunidade. Então, na pediatria, então, um pouquinho diferente do que o Dr. André comentou, o grupo de doenças, ele é diferente do que acomete os adultos, né? Então, a gente tem que a maioria das crianças que vão acabar precisando de um transplante de intestino são crianças que nasceram com uma malformação intestinal, tá?
ou que evoluíram com uma enterocolite necrosante, que é uma infecção do intestino, basicamente, que é muito comum nas crianças prematuras. Então, essas são as principais causas de doenças que vão levar uma criança a um futuro precisar de um transplante de intestino. Então, são crianças que desde o nascimento, desde muito pequenininhas, estão acompanhando, né, e ficam internadas por muito tempo, passam por um período de reabilitação, até realmente ter a indicação do transplante intestinal. E a criança é diagnosticada com a doença, assim, que precisa do acompanhamento logo que nasce, né? E pode levar quanto tempo, assim, uma média para ser necessário o transplante? Claro que cada caso é um caso, mas assim... É isso mesmo, assim, realmente cada caso vai depender muito, porque muitas crianças que têm as doenças que levariam a um transplante no futuro, a gente consegue tem uma outra modalidade de tratamento dessas crianças que a gente fala de falência intestinal, que é a nutrição parenteral domiciliar. Então, são crianças que vão ficar usando nutrição parenteral por um tempo, e conforme elas evoluem com o tratamento da nutrição parenteral, a gente vai evoluir com a necessidade de um transplante. Então, a nossa primeira opção de tratamento para essas crianças com falência intestinal é a nutrição parenteral domiciliar, até mesmo pelo tamanho, né, da criança, porque quando a gente for pensar num transplante, uma criança que logo nasceu com um problema grave de intestino, que tem 3, 4 quilos, a gente ainda não tem indicação de transplantar essa criança, elas são muito pequenininhas. Então, a gente precisa passar por um período para que elas cresçam, se recuperem, e aí a gente poder ter essa indicação. Então, para fazer o transplante, a gente tem aí uma média de peso de acima de 10 quilos, que é um número que a gente costuma usar, né, que a gente trabalha aí com o Dr. João, o Dr. Rodrigo, que são os transplantadores pediátricos, né, e a gente trabalha com esse número de 10 quilos. Então, acima de 10 quilos que a gente começa a conversar sobre o transplante, né? E aí, para falar assim sobre a idade, realmente vai depender muito de como essa criança tá, de quanto de intestino que essa criança tem, quanto que essa criança depende de nutrição parenteral. E aí, só para explicar um pouquinho, o que é a nutrição parenteral? É aquela alimentação que ela entra direto na veia da criança. Então, a criança tem um catéter, que é como se fosse é um acesso, né? É um acesso que essa criança tem e ela recebe toda a alimentação que ela precisa via esse acesso, para que ela possa crescer e se desenvolver. Entendi. Obrigada, doutora. Lucas Amorim, conta pra gente um pouquinho como foi a sua descoberta da necessidade do transplante, a doença, enfim. O meu começou tudo lá em 2012. Eu iniciei com um quadro de vômito, dor abdominal e vômito. Passei praticamente um mês nessa condição, vomitando direto. Eu rodei em vários hospitais, em vários especialistas para tentar o diagnóstico, e até que em um hospital aqui em Teresina, ainda aqui em Teresina, na época, diagnosticou como síndrome da artéria mesentérica superior, e ainda ele disse que tinha algo mais de má formação no intestino, mas ele não sabia o grau dessa má formação, o quão severa era, e tinha que se fazer a cirurgia, né, para ver qual a condição dessa má formação e tudo mais. A princípio eu tinha feito lá a cirurgia, tinha ido bem, eu tinha perdido na primeira cirurgia praticamente assim, uns 40 centímetros do intestino, que é muito pouco, né? Pelo tamanho que é o intestino, 40 centímetros não afetaria praticamente nada. E na sala de espera ali, depois na UTI, o intestino, ele tinha identificado que a má formação do intestino era uma má rotação intestinal. Da mesentérica não tinha, era só uma diferença anatômica realmente do meu organismo, mas não chegava a comprimir a passagem do alimento.
e a malformação realmente que tinha era no intestino. E fez a cirurgia para correção, a princípio estava bem, recuperando bem na UTI, e eu comecei de novo com um quadro de dor, logo após a cirurgia, e vomitar sangue. Aí reabordaram no mesmo dia, e ali tinha necrosado praticamente todo o intestino. Eu perdi o intestino delgado praticamente todo, ficou 13 centímetros, e uma parte do cólon. Aí dali eu fui transferido para o HC e começou a minha jornada à espera do transplante. E você ficou quanto tempo aguardando o transplante? Foi praticamente quase 8 anos. 8 anos. Quase 8 anos. E como que você viveu dentro desses 8 anos, assim, dor constante, como era, assim? Não. Durante 4 anos eu tive bolsa de ileostomia, né? Uhum. Perdi tinha bastante débito pela bolsa, eu tomava bastante nutrição parenteral, 20 horas por dia. Eu tomava nutrição parenteral, eu tomava 4,5 litros de soro por dia durante 4 anos. Até que o Dr. André fez a minha reconstrução intestinal lá no Hospital das Clínicas e que me ajudou bastante, melhorou bastante a minha condição nos 4 anos seguintes de espera, né? Eu consegui me alimentar de alguma coisa e diminuiu bastante a quantidade de soro que eu tomava, diminuiu bem também a quantidade de parenteral, deu um pouco mais de qualidade de vida, mas ainda bem restrito. Uhum. Na época. Tinha uma data. Tinha uma data fim, se realmente é precisar do transplante, né? Era um paliativo. Isso. E eu precisava, na época, fazer essa reconstrução por causa do meu fígado, que já estava sobrecarregando por causa do tempo de uso da nutrição parenteral. E a reconstrução ia ajudar a diminuir esse volume de nutrição, e talvez, se eu não tivesse feito, talvez eu precisasse de um transplante de intestino e fígado. Ô Lucas, você também usou a bolsa? Sim, Por usei. quanto tempo com a bolsa? Bom, não foi muito tempo, né, mas foi um tempo assim, meio que razoável, né? Só que, assim, essa bolsa, eles colocaram, eu acho que ficou mais ou menos uns 6 meses por aí até fazer o transplante, né? Você ficou quanto tempo aguardando o transplante? Então, o problema eu comecei, foi em 2016, quando começou com as dores todas, até que o transplante eu fiz em dezembro de 2017. Doutor André, o Lucas Amorim estava falando, né, do tempo que ele aguardou. É muito complicado a gente ter doação de intestino? Como é que acontece esse quadro? Porque a gente sabe que, de uma forma geral, a doação de órgãos é complicada, mas assim, a de intestino, como que é hoje? O transplante de intestino é um transplante muito mais delicado que o órgão sólido, porque o intestino é um órgão linfóide, né? O intestino é uma estrutura de metabolismo tão complicada, né? Porque ela separa o meio interno do meio externo. Se você comer uma coisa contaminada, você fica bem, o intestino barra, faz a defesa, você elimina a coisa que é ruim e aproveita que é bom, tá certo? Então o intestino é uma barreira entre o meio externo e o meio interno. É um órgão linfóide, produz grande quantidade de linfócitos, né, de proteção da parte imunológica. Diferente dos outros órgãos sólidos, tipo coração, fígado, rins, então é um órgão contaminado, né? Ele passa fezes dentro. Então é algo duplamente mais complicado do que qualquer outro tipo de transplante. Então a carga de imunossupressão é muito mais agressiva, porque ela tem uma coisa chamada placas de Peyer, ela produz tem uma quantidade muito grande, né, de linfócitos, células imunocompetentes. Então quando você coloca um órgão que não é seu, num receptor totalmente diferente, vai haver uma reação muito grande.
E outro problema é que esses pacientes que ficam sem intestino, eles perdem, a cavidade abdominal vai perdendo espaço. E quando você implanta o intestino, você não tem como depois fechar o abdômen. Esse é outro grande problema. Então você tem que arrumar um doador, tá certo? Um peso menor que o seu, de baixo peso, 20% a menos. Quanto a achar, a gente tem a parte imunológica, você escolher doador, receptor, a gente faz o matching, né, a combinação, né, tá certo? Isso não é tanto, mas assim, tem que ser uma coisa muito bem feita, né, para que não haja rejeição, né? O intestino tem uma dupla rejeição, tem uma rejeição e tem uma coisa, doença enxerto versus hospedeiro também, né? Como acontece no transplante de medula óssea, tá certo? E tem que ser um órgão de um doador assim, muito tranquilo, porque não pode ser trauma, não pode ter tido qualquer dano, né, abdominal, entendeu? Então tem que ser um doador ótimo, sabe? Tipo, morte cerebral porque, mesmo. morte cerebral. Um AVC, uma coisa exatamente, assim. Exatamente. Então, você não pode ter nenhum qualquer dano abdominal, que o intestino é um órgão muito sensível. Então, quando você tira o órgão para transplantação, o tempo de isquemia fria, né? Esse tempo não pode ser tão longo quanto os órgãos sólidos, que é um órgão que sofre muito mais. Então, como a gente começou a fazer os primeiros transplantes aqui, então, até aculturar o pessoal, né? Ninguém sabia que era transplante de intestino. E tem um transplante que é mais complicado, que é o multivisceral, né? Que se transplanta 5 órgãos ao mesmo tempo. Tem suas devidas indicações, sabe? Então, você tem que ter... o doador é muito mais difícil. Quando o senhor fala 5 órgãos ao mesmo tempo, a gente conta os 5 órgãos vitais? Seria assim, fígado, estômago, duodeno, pâncreas, intestino delgado e intestino grosso. Chama de transplante multivisceral. Tem sua devida indicação quando o intestino isolado não é feito, entendeu? Mas alguns pacientes que fazem missão parenteral por muito tempo acabam lesando o fígado. Então você tem que fazer um transplante duplo, fígado e intestino. Mas tecnicamente fazer intestino e fígado isolado é muito mais difícil, tecnicamente. Então a gente tem preconizado o transplante multivisceral. Entendi. Que é feito aqui, também feito pelos colegas lá do Einstein, que era da nossa equipe aqui do Hospital das Clínicas. Mas assim, então o doador é muito mais difícil que outros órgãos sólidos. Então, essa fase de aculturar o pessoal, entendeu? Mas, poxa, a gente só tem o HC que faz, o Einstein começou a fazer depois da gente, depois tem o pessoal do Círio fazendo a parte infantil, a gente não consegue como doador, entendeu? Então a gente começou a trabalhar uma conscientização, né? Junto ao serviço de captação de órgãos, né? Assim, aculturar, né? Que é o transplante de intestino. Isso foi feito uma programação junto ao Ministério da Saúde, com o Serviço Nacional de Transplantes, junto com o professor Carneiro, né, que deu essa grande iniciativa, e com toda a nossa equipe. Nossa equipe é uma equipe multidisciplinar. Então a gente sempre tem que estar tendo nossa luta no começo foi tentar conscientizar o serviço de captação de órgãos, né, para conscientizar. E muitas vezes, quando ligam para a gente, o pessoal não tem muita noção às vezes, né? Então tem que ser aquele órgão, super órgão, entendeu? Super órgão, de baixo peso. Então, e também aí que é a dificuldade, a pessoa infantil pegar, não vai ter doador menos que 10 quilos. Pois é. Criança é mais difícil ainda, entendeu? E tem que ser doador jovem, que não tem nenhuma outra doença concomitante. Então, por isso essa demora. É bem mais complexo. Pois é, mas agora as coisas estão andando mais rapidamente, né? Então, tudo que você vai começar no começo do pontapé inicial é difícil. Sim. Depois as coisas vão. Com certeza. E é a OPO também, Marcelo, que cuida dessa parte do intestino? As OPOs? Também. Que cuidam disso também? Também. Quando tem a questão da notificação, né, dos doadores e tal, ver toda essa parte. Toda a parte de órgãos sólidos, tecidos, intestino, tudo isso é analisado. Para quem não sabe o que é OPO, dá um... OPO o significado da sigla OPO é Organização de Procura de Órgãos. Nós temos 10 OPOs no estado de São Paulo, algumas no interior e algumas na capital.
o que elas fazem? Elas, juntamente com os hospitais, elas fazem toda a parte, né, da orientação da notificação do possível doador, a questão dos protocolos, né, da morte encefálica. Então, eles auxiliam o hospital onde está o doador para que aquele doador seja viável, né? Então, tem os cuidados do doador, a parte burocrática, eles que notificam a gente, né, de um possível doador. Então, eles fazem um meio de campo entre a central de transplantes e o hospital onde está o doador, né? Cadê a doutora Roberta? E a gente está esquecendo da Simone, hein? Pode esquecer da Simone. Não vai esquecer a Simone. Mas deixa eu falar agora rapidamente, porque assim... cadê a Roberta? Doutora Roberta? Aqui. Então, eu fiz uma pesquisa muito rápida, assim, né, sobre as principais doenças do intestino. Tem 4 aqui que eu consegui pesquisar, e eu queria que você desse uma pincelada assim, rápida de como que é essas doenças, né? E quais seriam, assim, já como apontadas para um possível transplante, né? Então, por exemplo, a doença de Crohn, ou Crohn. Crohn ou Crohn? Crohn. Crohn. Doença de Nem Crohn. Queria que você desse uma pincelada. Doença de Crohn, o que seria? A doença de Crohn, ela é uma doença inflamatória intestinal, tá? Então, a gente, como se o intestino, ele começasse, todo o trato gastrointestinal, ele começa a apresentar inflamações, que podem acometer de formas até leves, até formas mais graves. E essas formas mais graves, que acabam culminando com o abdômen agudo, que o doutor André falou bastante no começo, né? Então, o paciente ele acaba dando entrada com um abdômen agudo no hospital, decorrente dessa inflamação crônica que ele já tem. E aí, com isso, ele pode perder grande parte do intestino e, com isso, ter que evoluir para um transplante no futuro. Perfeito. Síndrome do intestino irritável. O intestino irritável, na pediatria, ele é muito... não é uma indicação que a gente costuma ver, é uma patologia mais de adulto mesmo, adolescentes e adultos, tá? E, então, assim, na pediatria não é uma indicação que a gente realmente vai encontrar para transplante. E também no adulto. No adulto a gente vai ter mais restrições alimentares, medicações, mas para evoluir para um transplante não é uma das principais causas. Entendido. Retocolite ulcerosa. A retocolite ulcerativa, ela também é uma doença inflamatória intestinal, mas ela é um outro grupo, é muito parecida com a doença de Crohn, mas ela acomete mais o cólon, que é a parte do intestino grosso. E aí também é essa mesma patologia, ele tem uma inflamação que ela é mais crônica, pode culminar com o abdômen agudo, perfurações, e o paciente perder parte do intestino também. Obstipação. A obstipação é aquilo que a gente comumente chama de intestino preso, né? Que é, então, as pessoas que têm dificuldade para evacuar, tá? Existem várias causas de obstipação, tá? E a maioria delas, assim, o que é mais comum é uma constipação funcional. Uma doença que gera constipação e que pode, no futuro, acabar evoluindo para um transplante seria mais a doença de Hirschsprung, que na pediatria a gente acaba vendo, e é uma doença que pode culminar com uma falência intestinal e futuramente num transplante, mas daí já é uma coisa muito mais rara. Então a obstipação, ela é muito comum, mas muitos poucos casos, muito raramente ela vai evoluir para um transplante. Muito obrigado, doutora Roberta. Foi muito esclarecedora. Passou nessa batida? Passou. Ó, nota 10. Como que é? Vai pro STF. O doutor Roberta vai pro STF, cuidado. Estão precisando. Simone Rosito, fundadora do Instituto Pequenos Grandes Guerreiros. Simone, conta pra gente um pouquinho do seu trabalho, como que você começou o trabalho com o Instituto. Eu sei que você tem uma história bem interessante também, mesmo não sendo você quem precisou do transplante. Tô achando que é pessoal, hein? Tô achando que é pessoal. Você viu que o outro quer trazer conflito na programação. Bom, na verdade, eu tive um caso na minha família, né? O meu sobrinho,
nasceu prematuro, a minha irmã teve gêmeos, né? O Daniel nasceu com 1,7 kg e o Tom nasceu com 1,2 kg. Foram super bem atendidos, o Dani com 20 dias teve alta, e o Tom tinha até feito, né, graduado para UTI, para semi-intensiva, e a gente achava que era uma questão de tempo até que ele tivesse alta também. E ele parou de engordar, começou a ficar letárgico, recusar comida. E um belo dia ligam para minha irmã e falam, olha, corre aqui, era tipo 5 da manhã, corre aqui, ele vai ter que passar por uma cirurgia. Horas depois, né, a minha irmã veio comunicar para a gente e falou assim, olha, o Tom ele teve uma doença chamada enterocolite necrosante. A gente, tudo bem, o que é isso? Nunca ouvimos falar. Ela disse, olha, o médico me falou, por favor, não olhe no Google, porque você não vai gostar do que você vai ler e provavelmente você não vai entender, e se prepara para uma longa estadia no hospital. E assim, isso é muito chocante, né, porque a gente estava falando de um bebê pequenininho, que tinha, né, menos de 1,5 kg, e menos de um mês de vida, né, então foi muito chocante uma cirurgia tão longa. Mas a gente estava confiante, o Tom tinha sido bem assistido, né, a gente sabia que ele ia ter que voltar para a cirurgia uma semana depois, né, para continuarem. E aí, o que aconteceu, né? Eu, logicamente, como tia, fui olhar no Google o que era. E, assim, o que eu encontrei, majoritariamente, era em inglês, que, ok, eu conseguia ler em inglês, mas uma linguagem muito técnica, muito difícil de entender. E não muito animadora, né? Eu lia e eu via, assim, a taxa de óbito alta, enfim. E para resumir a história, né, o que aconteceu? O Tom, ele passou por diversas cirurgias, cada cirurgia que ele fazia, ele ia perdendo mais um pedacinho do intestino. Por algum motivo, que até hoje os médicos não entendem, né? A gente não sabe por que algumas crianças não se recuperam, né, de uma cirurgia de intestino. Então, assim, no caso do Tom, ele fazia cirurgia. Uma semana depois, a gente esperando o intestino dele funcionar, né? Assim, todo mundo querendo que ele fizesse cocô. E ele não fazia. Passava pela tomografia, tinha obstrução, voltava para a mesa de cirurgia. E aí, o que aconteceu? Ele ficou com a síndrome do intestino curto como resultado. O Tom ficou com, se eu não me engano, 10 centímetros de intestino, que mesmo para um bebê é um intestino muito curto, né? A gente teve uma sorte gigantesca, né, de ter acesso à informação, acesso ao hospital que oferecia reabilitação intestinal. Tudo estava indo super bem. A gente estava muito otimista que o Tom fosse ter alta, né, fosse ir para casa e continuar com a reabilitação intestinal em casa. E o nosso pior pesadelo aconteceu que ele teve uma infecção no catéter, né? Isso a gente está falando aí de 2016. Eu sei que as coisas evoluíram bastante desde então. E ele acabou falecendo 20 dias depois por falência múltipla de órgãos. E assim, a história do PGG, ela começou quando o Tom estava vivo, né? Não foi uma homenagem póstuma. E foi muito assim, em função de perceber que, poxa, se para nossa família, que era muito unida, né? A gente dava todo o suporte possível. O Tom, a gente podia visitar ele no hospital, a gente não precisou, minha irmã não precisou mudar de cidade, entendeu? Para dar um bom tratamento. Se pra gente isso era tão difícil, imagina pessoas em outros lugares, em lugares mais remotos, ou sem tanto acesso, pessoas que não iam conseguir, né, ler o Google e ver em inglês, e, enfim. E aí a gente pensou, não, vamos fazer algo que dê assistência psicológica para a família. Nesse processo de fazer a lição de casa bonitinha e ver como se monta, né, uma ONG, um projeto social, eu encontrei muita gente que começou a incentivar e falou assim, não, mas calma, procura quem já faz isso no exterior. Aí eu encontrei a Next Society nos Estados Unidos. Poxa, eles super felizes, acolheram a gente, começamos aí uma troca de informação grande, um trabalho grande de empoderar a família. E aí, falaram, poxa, por que então vocês não fazem um trabalho de conscientização, tanto para famílias, mas também profissionais de saúde, chegando principalmente em campos mais remotos do país? Porque, assim, a prevenção é sempre a melhor maneira. A gente não quer que nenhuma família passe pelo que a nossa família passou, né? Então, a gente hoje faz esse trabalho, mas assim, né, as pessoas me falam, onde fica o PGG? Gente, o PGG é isso aqui, entendeu? É a minha casa, é a casa das nossas voluntárias psicólogas,
a gente acredita muito no poder da pessoa comum, né, de fazer a diferença. E 5 anos depois, quase 6 anos, né, em maio do ano que vem vão ser 6 anos que o Tom se foi, a gente continua com esse trabalho, né, mostrando que as pessoas não estão sozinhas e que tem aí alguém para acolher, para mostrar e mostrar que a reabilitação intestinal, ela é possível, ela tem sucesso, né, o Tom, poxa, chegou aí aos 10 meses dando muitas risadas e alegrias para a gente. E eu acredito que olhando para frente, ela vai ter cada vez mais sucesso, né. Então, essa é a história do PGG. E o trabalho hoje de vocês, então, tem muito contato com pacientes que estão buscando tratamento, que precisam do acolhimento e também de compartilhar informação sobre doação de órgãos num todo. Sim, exato. A gente, bom, falando aí de doador, né, se um doador adulto já é difícil de conseguir, imagina uma criança, né? Porque, assim, a principal causa de óbito infantil é infecção, né? É muito menos comum você ter mortes por acidente, né? Então, assim, é muito difícil. Doação de órgão infantil é muito difícil. E, gente, é um tema muito tabu, né? É super complicado. Se doação de órgãos pra gente, no geral, é uma missão, né? Poxa, até a doação de sangue é uma missão, porque a gente está muito aquém do que seria desejável. E a doação de órgãos para adulto é outra, né? Missão grande. A infantil é uma coisa, assim, muito difícil. Então, é um trabalho que precisa ser feito muita conscientização, sabe? É um ato de amor ao próximo e deixar para trás o que a gente não precisa. Com certeza. Doutor André, a questão da doação de órgãos, quando a gente fala do intestino para a criança, a dificuldade é o que ela falou sobre infecção, e a gente esbarra um pouco também naquela coisa dos pais se sentirem responsáveis por uma queda, por um acidente, uma coisa assim, e ser difícil para eles entrar nessa coisa da doação de órgãos. Eu ouvi muito isso, não sei se ainda se aplica. Talvez a doutora Roberta, né, pudesse explanar melhor, né, mas do ponto de vista técnico, né, para adulto, como já falaram, já é difícil achar órgão disponível. Então, a criança pelo baixo peso é mais difícil ainda. Agora, quanto os pais, né, que acabou de nascer, é uma abordagem um pouco diferente, né? Difícil, é muito difícil. Eu quase fiz cirurgia pediátrica, sabe? Quando eu era residente, né? A gente passa por todas as especialidades médicas. São seres inocentes, né? Diferente. Aquilo mexe muito com a gente. Então, por criança, você faz tudo, né? Não há limites, sabe? É um pouco diferente, entendeu? É uma coisa pura, né? Que você está vendo ali, que mal acabou de nascer e está tentando a vida, entendeu? Então, é uma abordagem diferente, ao mesmo tempo você fica muito sentido, né? Que é difícil para os pais, né? Não sei como... Talvez a doutora Roberta pudesse... Pode comentar um pouquinho, doutora? Então, acho que isso que você falou, Kelly, é a questão da abordagem, né? Então, já é um momento que realmente é muito difícil. Então, quando a gente fala de uma criança que está muito grave, que acaba evoluindo para óbito, então abordar essa questão da doação já é porque geralmente é uma criança que está bem, está brincando em casa e aconteceu uma tragédia, que está todo mundo ainda nem entendeu o que aconteceu. Então, você chegar nesse momento, nessa família, a gente realmente precisa de muito apoio da psicologia, de como vai ser abordado isso, porque geralmente há muita culpa com os pais, né? Porque realmente, para ter o transplante de intestino ou multivisceral, é igual o doutor André falou, a gente precisa de órgãos muito bem conservados, uma criança que não tenha tido muitas coisas, então são tantos requisitos que quando acha essa criança, a abordagem ela precisa ser perfeita e mais, a gente precisa estar num hospital que tenha condições de manter esses órgãos bons, e acho que isso, tanto no transplante do intestino quanto em vários outros órgãos, é uma das grandes dificuldades, a gente ter hospitais que consigam manter o doador até que o processo de doação realmente seja efetivo. E aquilo que o doutor André também falou do tamanho da cavidade do abdômen.
Se para o adulto isso é importante, imagina para a criança, que no caso do Tom, né, que a Simone comentou, então uma criança que desde 1,5 kg só tem 10 centímetros de intestino, ele cresceu sem nada dentro. Então, a gente tem uma barriga, até algumas crianças a gente fala aquela barriga negativa, e aí você vai ter que pôr dentro um intestino e fazer ele funcionar depois, que não é só transplantar, tem que fazer ele funcionar e adquirir autonomia. Então, é um processo realmente muito complexo, né? Então, precisa envolver aí toda uma equipe multidisciplinar em todos os períodos, tanto no cuidado dessa criança, da criança com intestino curto e da criança que vai vir a ser o doador, né? Então, o trabalho com essa família e com o doador em si, para que esses órgãos realmente fiquem em condições até ele chegar e ocorrer efetivamente o transplante. Com certeza. No chat, pessoal. Oi? No chat. O chat? Tá bombando aqui. Fala então, ele quer... Vamos ver quem está no chat, perguntando, Tem que pedir autorização, né? Que senão... Bom, gente, eu quero falar um pouco do chat aqui, né, no YouTube. Tá bombando aqui. Queria falar quem tá com a gente aqui. A Ana Rosa Rinaldi Rodrigues, dando uma boa noite aqui. Jaque Santos, Elaine B. Oliveira. A turminha da tia Renata também tá aqui. Alessandro Ferreira. A Vânia Célia é uma das nossas colaboradoras da Central de Transplantes. Ela cuida de distribuição de córnea. Tá aqui com a gente, tá falando do Lucas, né? Que é lá de Teresina, né? Uhum. Ela tá dizendo, meu contemporâneo, piauiense, Vânia Célia. Tem mais gente aqui. Mel Sique, boa noite, pessoal. Joelma Cristina, doutor André, um médico espetacular. Joelma Cristina Lima Cortez. Deixa eu ver mais. Guanabara Mário. Também dando um alô aqui. Joana Amorim de Sá. Roberto Longo, deve ser parente da Roberta. O Biratã Bernardo Gomes. O papai prestigiando, né? Aí sim, certinho. Ana Rosa já falei, né? Ellen Dias. E eu vou fazer aqui uma pergunta. Eles mandaram um monte de pergunta aqui. Mas tem uma aqui que é uma estudante. Cadê? Aqui. A Ana Rosa Rinaldi Rodrigues. Sou acadêmica de medicina. Gostaria que o Dr. André Lee explicasse melhor sobre a síndrome da mesentérica superior relatada no caso. Quase travou a língua aqui. Mas aí eu dou aquela freadinha para... Né? A Ana é minha aluna lá da Uninove, onde eu dou aula, né? E a gente participa junto de um grupo, né? A gente criou um grupo de liga, né? De cirurgia do aparelho digestivo. Eu gosto muito dessas ligas porque desde a época quando era acadêmico. Bastante representantes aqui, né? Das ligas. Então eu faço parte, tenho essa experiência aqui lá quando eu era estudante aqui no Hospital das Clínicas, os meninos daqui. Síndrome da artéria mesentérica superior, que o pessoal referiu, é que aqui tem a aorta, né, e aqui tem a artéria mesentérica superior. O duodeno passa bem aqui no meio. Então, a pessoa que perde peso rapidamente, né, principalmente o pessoal que faz cirurgia bariátrica, com o motivo que a pessoa perca peso, esses dois vasos acabam pinçando o duodeno. O duodeno tem 4 partes. Na quarta porção duodenal, que ele vai formar o ângulo de trás, vai começar o jejum, uma transição, né? O intestino delgado é um órgão comprido que pode variar de 3 a 6 metros, né? E o delgado tem o duodeno, o jejum e o íleo. O duodeno tem 4 porções, então a quarta porção duodenal, onde ela transita, ela vai se transformar em jejum, ela passa perto lá da coluna, e lá tem um vaso mais importante que a aorta. A aorta emite um ramo, que é a artéria mesentérica superior. A artéria mesentérica superior que irriga todo o trato, o jejum, íleo e também o cólon ascendente até o cólon transverso, né? O intestino é um tubo longo. Então, quando esse duodeno passa no meio dessas duas artérias, a pessoa perde peso, perde o coxinho gorduroso, ela acaba pinçando o duodeno, então acaba causando uma obstrução. Então, isso pode levar a quadro de vômitos. Isso é facilmente resolvido através de um procedimento cirúrgico, né? Mas, enfim, é um dos diagnósticos diferenciais, digamos assim, né, que o Lucas teve no começo até. Então, realmente, o diagnóstico é difícil fazer no começo.
Depois que a doença está avançada, já é um caso grave, entendeu? Muito obrigado. Jaque Santos, conhece? Sim. Sua irmã, né? Isso. Ela também está aqui. Ela está aqui. Jaque Santos, sua irmã do Lucas Moreira. Então, marcando presença aí às famílias. Né? Tá certíssimo. Também aqui a Michele Alves, também. Central de Transplantes está em peso hoje também aqui, hein? Isso aí. Bom, Kelly, pode... Posso seguir? Pode seguir. E obrigado aí pela autorização. Pois é, a gente pela pode seguir, intervenção. mas, Marcelo, falta só 10 minutos. Não falei? Passa muito rápido. Muito rápido. Na hora que a conversa né? começa, São- nada. Mas enfim, eu vou pedir então para o Lucas Amorim falar um pouquinho do pós-transplante dele, da prática dele de jiu-jitsu, como que ele retomou tudo isso, ou se começou só depois disso, e deixar aí as considerações finais dele também para o pessoal que está assistindo a gente. Quanto ao pós-transplante, o meu foi até bem difícil. O pós-transplante de qualquer órgão é difícil, do intestino, então é uma batalha, uma guerra. Eu tive alguns casos de obstrução do intestino pós-transplante, alguns casos de rejeição, tive sangramento no intestino. Foi todos revertidos com sucesso. E quanto à prática esportiva, eu já praticava antes de iniciar, lá em 2012 eu já corria bastante até, e pós o transplante, que eu passei por essa etapa, que é o primeiro ano, que é mais ou menos um ano sabático ali do transplante, que pode acontecer várias intercorrências mais graves, e aconteceram de fato. E quando eu tive a melhora, eu comecei a iniciar as atividades físicas e me trouxe inúmeros benefícios, né? Fortalecimento muscular, ganho de resistência física. Eu tomava bastante medicação ainda para controlar o hábito intestinal. Tomava bastante Nozec ainda, mesmo após o transplante. E com a prática, o hábito intestinal melhorou assim 100%. Eu não tomo mais nenhuma medicação para controlar. Maravilhoso. Então, só trouxe benefícios aí. Que bom, que bom. E quer deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente? Ou quer deixar só um tchau? Fique Deixar muito obrigado pelo convite, por participar aqui. O doutor André, queria agradecer por tudo que ele fez por mim nessa jornada aí. Ele sabe bem como foram as batalhas. E doe órgãos. Avise seus familiares e sejam doadores. Obrigada, Lucas. Vou seguir aqui com o De nada. Lucas Moreira para falar um pouquinho do pós, da retomada da vida e deixar aí uma mensagem para o pessoal também. Ah, sim. Então, no começo mesmo, depois do pós-operatório, para mim era sempre uma novidade, né? A gente tem um pouco de medo, assim, por ter sido primeiro, mas assim, a gente vai pegando as orientações médicas, né? Vai tentando seguir ali na risca o máximo possível que a gente pode, né? Para poder ir dando certo. E assim, a mais alimentação que comigo, eu sou muito enjoado para comida mesmo. Então até eles colocaram na minha cabeça que era necessário ter uma dieta bem seguida mesmo, foi bem difícil. Mas assim, depois disso, que teve essa readaptação toda, aí foi normalizando, hoje em dia eu tenho uma vida tranquila, graças a Deus, né? Então assim, para mim foi uma experiência muito boa, aprendi muita coisa, amadureci mais também como ser humano, né? E assim, depois disso eu vi a importância que tem ser doador de órgãos, e isso daí salva vidas e muitas vidas. E disso daí eu agradeço ao Dr. André, que também esteve acompanhando todo esse processo, toda essa trajetória, né, de resiliência e tudo mais.
E assim, eu agora só quero agradecer também minha mãe, que está em casa agora, Dona Maria da Penha, que ela também acompanhou todo esse procedimento, também meus irmãos, que somos 7 total, não vou dar nome para não falar que eu estou escolhendo, né? Mas quero dar um abraço e um beijão para cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigada. E, Kelly, interessante, o Lucas Amorim e o Lucas, né, Moreira falando, eu percebi uma emoção nos olhos do Dr. André, né? Eu vi uma também. lágrima ali rolou e eu mandei, né, tirei uma foto com o Lucas, né, lá na central, mandei lá no grupo da nossa central, e a nossa colaboradora Fernanda, ela fez um comentário interessante, ela falou assim, como é gratificante ver o fruto do nosso trabalho, sem números, só pessoas. Só pessoas. Exatamente. Então, eu consigo entender essa emoção, né, porque são pessoas, né, são pessoas que estavam ali para uma dificuldade enorme, correndo até risco de morte, tudo. Com certeza. E uma doação fez toda uma diferença, juntamente com todo um sistema, com médicos dedicados que fazem o seu trabalho por amor. Né? E hoje a gente traz essas pessoas justamente para isso, para mostrar, né, que tudo isso que a gente faz, né, que todo esse empenho que a gente tem de fazer uma live, de fazer um panfleto, de fazer um folder, de escolher um mês no ano para trabalhar essa questão da doação de órgãos, tudo isso é para salvar vidas. Aqui não tem política, aqui não tem nenhum tipo de interferência extra, a não ser o foco do ser humano, de trazer vida, de trazer qualidade de vida. Né? Esse eu acho que é o maior interesse. E eu, 12 anos trabalhando na Central de Transplantes, eu vejo o quanto é transparente o sistema, o quanto que a gente ali se dedica para que as coisas aconteçam. Né? E um simples colaborador, que quando eu cheguei, né, eu era um simples colaborador, hoje eu sou um militante mesmo, da questão da doação, eu falo com a minha família, debato com os meus amigos, e vamos ser doador para ver depoimentos como o do Lucas Amorim e do Lucas Moreira. E ver a emoção do médico, que, meu Deus do céu, mexeu muito comigo. É muito bom isso. Isso aí é para me dar mais gás e mais motivação para trabalhar mais ainda, para fazer as coisas acontecerem. Isso que as tá pessoas bom? Falam, né? Que médico vai lidar tanto com isso que vai ficando frio, virando... Não é, né, doutora? Sim, gente, não tem como. Eu queria fazer um comentário, né? Realmente eu me emocionei um pouco, mas não sou só eu, né? É a equipe toda, é uma equipe multidisciplinar. Isso foi possível ao professor Carneiro, né, que possibilitou essa ideia do transplante. Começou há 30 anos atrás, gente. Um transplante em rato, né? A gente fez várias idas no exterior, né? Até formar a equipe, né? Tem a Maria Holanda, que trabalha comigo aqui no braço direito, o Rafael Pinheiro, que cuida do transplante, o Flávio Galvão, aí nossa equipe é enorme, né? O Wellington, a Liliana, o Rubens. Então, também a gente tem uma equipe de nutricionistas, que é a Maria Carolina, a Andréa Albuquerque, tem assistente social, que é muito importante, vai fazer a visitação. A gente tem um problema social muito grave, então o problema é preparar esses pacientes até o transplante, até chegar até o transplante. Então precisa fazer a parenteral domiciliar. Pessoal, é diferente de outros países, a gente tem um problema socioeconômico muito grave, né? Então você tem que fazer uma parenteral que não tem condições de saneamento básico, né, hoje em dia, diferente de Estados Unidos e Europa, entendeu? Então a participação da nossa assistente social é fundamental, que é a Lucilene. A gente está com uma casa de apoio agora, né, que a gente recebeu, graças ao professor Carneiro, a equipe toda do transplante. A casa está pronta agora. Agora precisa mandar o start. Isso vai possibilitar a deshospitalização mais rápida do paciente. E grande parte dos nossos pacientes não são de São Paulo, são de outros estados. Então, o familiar vai ficar onde, né? Então, vai possibilitar agora do paciente ficar no HC e o familiar ficar na casa de apoio e tentar deshospitalizar mais rapidamente. Coisa boa, eu só tenho que agradecer toda a equipe, né? Isso não sou eu sozinho, é uma equipe multidisciplinar, é uma equipe muito unida. E também deixar um abraço para os meus residentes, né? Que trabalham conosco no dia a dia, que é a força lá do Hospital das Clínicas.
Obrigada, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, Marcelo? Nossa. Nós que agradecemos. Uma honra. Doutora Roberta Longo. Bom, também queria agradecer a participação e dizer aí que, assim como o doutor André, o centro nosso de reabilitação, que é no Menino Jesus, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, então nós fizemos o primeiro transplante de intestino em pediatria aqui no Brasil, que foi uma pacientinha também muito querida, um transplante com sucesso. A mãe foi a doadora, e nós também fazemos a reabilitação e tem a nutrição parenteral domiciliar pelo SUS, então eu acho que a Simone, né, teve essa experiência com o Tom, de ser uma coisa mais fácil lá, há 4, 5 anos atrás. A gente, nós, junto com Porto Alegre, somos os únicos serviços que fazem isso para a pediatria pelo SUS, e aí tem os serviços privados, né? Então, também é gratificante, todos os dias a gente vê que eram crianças que ficavam no sistema, que não tinham essa oportunidade, né? Então, assim mesmo, em vários hospitais pelo Brasil afora aí, e hoje em dia elas têm a possibilidade de chegar aqui no centro de reabilitação e a gente conseguir tirar essas crianças do hospital até que elas realmente tenham a indicação do transplante, e hoje a gente tem a possibilidade de fazer o transplante aqui no país. Então, assim, para mim é um orgulho muito grande fazer parte dessa equipe, que também o Dr. João e o Dr. Rodrigo, que era para estar aqui hoje, infelizmente não conseguiu participar, mas os dois são cirurgiões, eu sou gastroclínica, temos outras colegas gastros, também as nossas nutricionistas, a assistente social também tem toda uma importância, né, as enfermeiras que fazem o treinamento das mães, então são as mães que cuidam dessas crianças em casa, então é todo um programa que é muito complexo e, assim, é muito, muito legal, muito importante ver como tudo isso cresce. E aí, vendo a Simone contando o relato dela, do sobrinho, é muito importante a gente ver o apoio, né? A gente tem a psicóloga também sempre lá junto, então, só dizer que eu fico muito feliz e que a gente possa sempre divulgar isso, porque é um assunto muito pouco falado ainda no Brasil, e a gente sabe que quanto mais informação, mais crianças vão ter possibilidade de chegar e a gente continuar dando a possibilidade do tratamento. Obrigada, doutora. Obrigada por ter ficado aqui com a gente. Simone Rosito, obrigada. Eu que tenho que agradecer, e a minha mensagem final é: ninguém está sozinho nisso, estamos aqui um apoiando o outro, e, cara, falo assim, gente, vamos lá, todo mundo posta em rede social, sou doador de órgãos, esse é o meu primeiro ponto, e o meu segundo ponto é: acreditem na ciência, busquem o médico. Profissionais de saúde, inspirem as pessoas a quererem seguir nos seus passos, porque essa parte, né, de cirurgia de intestino, de transplante, de reabilitação intestinal, é tão importante. Só quem precisa, né, ou quem já precisou, que verdadeiramente aprecia o que vocês fazem. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, eu falo: pessoal, espero que vocês nunca precisem, mas me ouçam. Quem já precisou, aprecia muito e pede apoio para isso. Então, assim, obrigada aí para vocês por inspirarem tanta gente, ajudarem tanta gente. Obrigada, Simone, eu que agradeço. Marcelo. Eu queria, assim, ó, no chat estão pedindo para o doutor divulgar o seu Instagram. Ah, é verdade. O senhor Não tem? Estão falando aqui, ó. Divulga o Instagram do doutor André. Não tem Instagram. Se as pessoas... Não dá tempo. Não dá né? tempo, é Tem que verdade. contratar um assessor, uma assessora. Precisa de um assessor, doutor. Pois é. Então todos falaram? Só Falta falta eu? você. Então tá. Quero agradecer então a todos, uma honra mesmo receber, né, o doutor André, receber o Lucas Moreira, vocês aí online também, a Simone, o Lucas Amorim, né, a doutora Roberta também, que foi, né, pega de última hora aí, mas abrilhantou muito aqui, Com né, certeza. com a sua presença, com as suas ponderações, foi muito bom mesmo. Eu queria agradecer também ao doutor Tadeu, que entrou em contato, né, ele foi meu primeiro contato, o doutor Tadeu. Aí, mediante uma conversa com ele, ele disparou os contatos do doutor André, também o doutor Rodrigo? Rodrigo Vincenzo. Exatamente. Então, eu queria deixar aqui um agradecimento... Vincenzi. Pra você não rir mais de mim. Vincenzi. Peguei um dele. Pessoa vingativa, né?
Então, doutor Tadeu, né? Doutor Tadeu, muito obrigado, tá? Ele fez muito, assim, acontecer, grandes coisas aqui. Verdade. Muitas das coisas da live ele nos ajudou bastante. E é isso, quero agradecer mesmo, de coração. É um prazer enorme, todas as últimas quintas-feiras a gente está aqui. Eu sinto muito prazer, assim, muita satisfação de estar fazendo essa live. É um assunto, assim, são assuntos, né, que me agregam muito. E quem está assistindo e ouvindo também estão aprendendo bastante. Nossa, as pessoas próximas assim de mim falam bastante dessas rodas de conversa, de que eles estão aprendendo, de que muitas coisas que eles não sabiam, até da questão de avisar a família e tudo mais, coisas básicas, né? De avisar a família, eu sou doador, né? E, enfim, então isso é muito importante. É isso, gente. Devolvo a palavra para a Kelly, porque ela gosta muito de fazer as considerações finais. E eu dou esse privilégio para ela. Para fazer as considerações finais mesmo. Final, né? A última imagem ser a dela, a última fala ser a dela. Claro, uma coisa gentil, terminar com uma mulher, agradecendo. Tá certíssimo. Fica bonito. Tá certíssimo, nada contra. Ainda mais nos dias de hoje. Opa. Que coisa mais bonita. A mulherada tá aí, não vai concordar comigo? Veio a caráter, verde. Toda de né? verdinho. E fala que a gente não vai ter. Eu falo? Você já tá... Já tô falando, né? O mês que vem não teremos live, né? Dezembro, vamos comemorar, né, as festas com a família e tal, e a gente não vai ter em dezembro, porém em janeiro, firme e forte, certo? Um novo formato, com novos quadros, novas ideias, histórias. É isso aí, sempre inovando para ficar cada vez melhor. Então Bom, gente, muito, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Doutor André, Lucas, doutora Roberta, Simone, obrigada mesmo, de coração. Marcelo, te love you. Tá bom. Mesmo ele procura... Gente, vocês não estão entendendo. Ele não procura acreditei a live muito, inteira não, mas tudo bem. me pegar em alguma coisinha, entendeu? Obrigada de coração. Só quem viveu a necessidade de receber um transplante, de receber uma doação, sabe a importância, né, dessa informação chegar para o maior número de pessoas que a gente conseguir. Então, no Brasil, só a família pode autorizar a doação de órgãos. Se você colocar no seu RG, na sua habilitação, tatuar no corpo, rede social, vai servir só para lembrar a tua família. Mas para doação de órgãos acontecer, a sua família vai precisar assinar na hora. Então, como a única coisa garantida para todo mundo é que um dia todo mundo vai, a gente só não sabe como nem quando, mas que vai, fala para sua família que quando esse dia chegar, você quer que eles assinem a doação de órgãos, que você quer continuar com um pedacinho seu, dando oportunidade de vida para quem pode continuar vivendo ainda. Eu sempre digo que quando eu estava no hospital e chegou uma caixinha escrito Coração do Norton Nascimento, é uma cena inesquecível, que eu não sei explicar o que é, eu só sei dizer que assim, é literalmente saber que quem a gente ama recebeu a chance de viver e continuar num momento de uma família que teve muita dor, mas que escolheu através do amor dar uma segunda chance para outras pessoas. Então, conta para sua família que você é doador de órgãos, sigam Instituto.Renascimento no Instagram, nos procurem, mensagens, direct, que vocês quiserem saber. Vamos voltar em janeiro com um novo formato, novidades, muitas coisas. E aguardamos todos em janeiro. Compartilhem essas lives, vai ficar salva no YouTube da Vigilância em Pauta. E, enfim, é importante a gente continuar compartilhando a informação, porque de janeiro a janeiro as pessoas precisam de uma doação de órgãos. Deus abençoe. Obrigada. Obrigado, gente.